Deputada Renata Souza tem a palavra por 10 minutos. Muito obrigada, senhor presidente Valdec Carneiro. Ouço agora o panelaço, ouço agora a indignação dos meus vizinhos, que têm direito, sim, a se indignar diante do Bolsonaro, esse que comete o crime contra a humanidade. É disso que a gente está falando. O Bolsonaro tem que ser julgado pelo Tribunal de Haia porque comete crime contra a humanidade. É importante que falemos isso. É importante que demonstremos não só a nossa indignação, mas que façamos o real papel de qualquer parlamentar nesse momento, fiscalizar o poder executivo. O que o Bolsonaro está fazendo é um absurdo. Quando ele demite o Mandetta, ele confessa que o projeto dele é da necropolítica, o projeto dele é na política de morte, porque o Mandetta ainda era uma voz de sensatez, serenidade, porque o que a gente tem hoje na disputa discursiva dos gestores é a polarização entre ciência e ignorância. Bolsonaro é ignorante. O bolsonarismo trabalha basicamente negando a ciência, negando a realidade concretamente. O que a gente vê com a demissão do Mandetta é justamente o abraço fatal à ignorância. É isso de que se trata nesse momento e precisamos sim falar que isso é um crime contra a humanidade. A gente tem um processo de subnotificação. Esses números que nós temos hoje, dito todos os dias pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria da Saúde do Rio de Janeiro, são números irreais. Na verdade, a gente não está conseguindo testar, não tem teste para todo mundo. Não sabemos hoje se o volume de pessoas que estão morrendo nos hospitais, que é um volume enorme, estão já sendo notificados como coronavírus. Muitos casos são casos indeterminados. Então, a gente não tem um número real da pandemia hoje no estado do Rio de Janeiro, não temos um número real no Brasil. Então, qualquer medida que a gente tenha de um gestor público, de liberação de circulação, de flexibilização da quarentena, é uma medida irresponsável. Quando a gente vê o Bolsonaro indo na padaria, indo passear no jardim, enfim, quando a gente vê o Bolsonaro circulando, ele demonstra não só a sua ignorância, mas ele demonstra concretamente a sua negligência com a vida de todo mundo, mesmo dos seus seguidores, que ele vai lá, beija, abraça e aperta a mão. Gente, como assim? Outro dia, voltando dos Estados Unidos, a gente teve infectada 23 pessoas, assessores diretos do Bolsonaro. E o Bolsonaro continua brincando, como quem brinca com corpos, como quem brinca com a vida humana. Isso é um absurdo. Precisamos não só denunciar Bolsonaro genocida, mas também compreender o papel fundamental que tem não só as mobilizações sociais, que é importante, que estão se mobilizando sim, ainda que seja de dentro das suas casas, ainda que seja batendo as suas panelas. O método é importante, porque nesse momento essas pessoas estão tendo responsabilidade com suas vidas. Nesse momento, essas pessoas estão tendo responsabilidade com as pessoas que amam. E isso é fundamental para que a gente possa corresponsabilizar esse parlamento, mas também responsabilizar os gestores públicos. Quando falamos aqui da flexibilização interna de algumas cidades do Rio de Janeiro, foram 30 cidades que teve a flexibilização interna colocada num decreto do governo Witzel. Esse que tinha aí e recebe o nosso reconhecimento por não negar a ciência, comete um equívoco grave que pode custar vidas, quando ele flexibiliza a circulação interna em cerca de 30 cidades do estado do Rio de Janeiro. Isso é sério, precisamos estar denunciando. Ao mesmo tempo, me preocupa também uma tentativa do governo Witzel
apressar o processo de privatização da SEDAI. Isso é gravíssimo. Quando a gente fala que na favela, na periferia, como a deputada Lucinha já trouxe, falta água, falta saneamento básico. O que é o saneamento básico? É a destinação e o tratamento adequado da água, ponto. É isso que representa o saneamento básico. A gente já teve aqui no Rio de Janeiro 94% daquilo que estava previsto no orçamento para tratamento e saneamento básico. O governo Witzel congelou. Então, 94% do que estava previsto para o investimento em saneamento básico, 94% está contingenciado por uma ação do governador Witzel. Então, quando a gente está falando aqui da discrepância e da polarização entre ignorância e ciência, precisamos também saber quais são as ações do governo Witzel, que nesse momento arruma toda uma artilharia pesada para fazer o mais rápido possível a privatização da SEDAI. Então, é importante que estejamos olhando para isso. Inclusive, diversos municípios do estado do Rio de Janeiro têm sido pressionados a privatizar sua distribuição de água nesse momento de pandemia. Então, a gente precisa ficar de olho nisso, porque tem muitos prefeitos de diferentes municípios do estado do Rio de Janeiro que está sendo pressionado a privatizar o seu bem maior. Deputada Renata, me permite uma parte? Exatamente, um momentinho, mãe, que é exatamente a possibilidade de não encarar a água como uma mercadoria, encarar a água como um direito humano, como algo essencial à vida, e nesse momento de pandemia, onde está colocado exatamente a questão da higienização das mãos, a gente ter um governador apressando o processo de privatização da SEDAI e, mais que isso, pressionando prefeitos que façam isso também nas suas cidades. Isso é um absurdo. Isso, para mim, também é crime contra a humanidade. E a gente precisa falar sobre isso, porque direito à água é reconhecido por todos os órgãos internacionais de direitos humanos como um bem fundamental. Então, é importante que a gente use desse lugar para denunciar essas atrocidades, essas desumanidades. Concedo uma parte à deputada Mônica Francisco. Obrigada, Renata. Eu quero dizer aos meus colegas que eu estava acompanhando, mas desliguei a câmera porque a gente estava no atendimento de uma situação grave aqui. Eu não me inscrevi, mas me senti provocada para dizer que o que o presidente Jair Bolsonaro, deputada Renata, deputados aqui, o que ele faz com esse país na sua gestão é crime contra a humanidade. Eu gostaria, mais uma vez, de pedir a essa casa, seja pela Comissão de Direitos Humanos, seja pela própria presidência da casa, assinado por todos os deputados e deputadas, que nós façamos, sim, às cortes internacionais uma denúncia contra o crime que comete esse presidente. Sua gestão é uma gestão desastrosa no que se refere a esse momento tão grave, que fique aqui o nosso repúdio total. É claro que a nossa gestão tem sido, nesse período, uma gestão que tem procurado agir de maneira republicana. Toda a casa vem se comprometendo com uma ação republicana, mas nós não podemos nos calar mais ante a atrocidade da gestão de Jair Messias Bolsonaro e deste governo que tem em seus asseclas, essa palavra, asseclas, não são gestores, são asseclas, eu diria que hipnotizados por uma gestão das mais abjetas, que coloca agora o povo brasileiro, todos e todas nós, não há classe. O vírus, deputada Renata, ele não escolhe classe. Se a elite, as camadas médias, acham que estão livres, não estão livres. Muito obrigada, deputada Renata, mas a gente precisa fazer esse desabafo, a gente precisa agir institucionalmente
para demonstrar materialmente a nossa rejeição total e a nossa indignação à gestão de Jair